Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Hoje a gente começa com uma pergunta. Será que o alcoólatra sabe que ele é alcoólatra? E você? O que você sabe sobre essa doença que acomete cerca de 10% da população brasileira? Para conversarmos a respeito do alcoolismo, está comigo hoje Patrick Camargo. Para falar sobre esse tema que me dei conta, Patrick, faz sentido, faz mais de 2 anos já, e a gente nunca falou sobre alcoolismo. É verdade, e é um tema tão emergente, que esse tema né? sumiu da mídia? Não se ouve mais, não se fala mais sobre. Será que está resolvido diminuir esse percentual, hein? Com certeza não, né? E a gente sabe que cada vez mais está aumentando esse índice. E posteriormente à pandemia, né, os índices são alarmantes. Porque o que acontece? A questão do alcoolismo, antes a gente tinha este nome que soava como pejorativo, eu sou alcoólatra. Hoje a gente usa o termo alcoolista porque é o uso do álcool de qualquer forma. Então, o abuso de qualquer substância, né, é um tema que a gente sempre tem que trazer, porque acarreta um prejuízo ao longo da vida, não somente para a pessoa que faz esse uso, como para todas as pessoas que estão à volta. O Patrick falou agora que aumentou bastante durante a pandemia, eu me lembrei. Tem um conhecido que trabalha numa distribuidora de bebidas e eu, na minha cabeça, durante o período, as vendas tinham caído consideravelmente, né? Não tinha, né, mercado, tudo restrito e tal, mas não, diz que as vendas bombaram de um jeito. As pessoas ficavam em casa, a gente tinha teleentrega, então era mais fácil tu pedir pelo delivery. E aí, então, as pessoas comiam mais, faziam mais alimentos na sua própria casa, pediam, então tudo era um motivo para beber. E a gente sabe que todo o excesso, né, revela o quê? Uma falta, né? Então, o abuso, o uso em excesso é falta de algo. Então, essa busca e esse uso excessivo revela muito disso. Porque é como se fosse uma hipercompensação. Só que o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. E o que acontece? Eu costumo ilustrar que o álcool é como se tivesse um muro, né, no nosso cérebro, e quando o álcool chega, esse muro se vai. Esse muro desce, e por isso que acontecem muitas coisas, como possivelmente pode ter a gente sabe que também aumentou, né, fazendo um link com deste tema, a gente sabe que aumentou muito o uso entre os adolescentes. E o Patrick atende crianças e adolescentes, e a gente trouxe também o tema para a gente debater um pouquinho como é que está isso com os adolescentes. Eles estão começando, me parece que começando mais cedo ainda. Exato. Antes, né, os estudos revelavam que o uso em excesso começava a partir dos 16 anos. Hoje nós temos pesquisas que revelam que está começando a partir dos 13, 14 anos. Então aí a gente começa com uma problemática, por quê? Porque o alcoolismo, ele é genético, né? Todos nós temos essa carga genética. Então, a gente tem um controle, o despertar esse gene, claro que não é somente um gene responsável por isso, mas se nós despertamos cada vez mais cedo, consequentemente, ao longo da vida se cronifica e aí há a dependência. Antes da gente chamar a nossa enquete para entender o que o nosso público acha sobre o tema, os mitos e verdades sobre o alcoolismo, a gente vai lembrar dos nossos patrocinadores. Sim, esquecemos deles lá no início, mas vamos lembrar agora. Cognitar Psicologia e Gestão de Pessoas, conexões para transformar vidas. Confira nas redes sociais, @cognitar.desenvolve. Apoio também aqui no Faz Sentido de Ubra, Formação com Propósito e Instituto de Psicologia de Santa Maria, Patrick Ramos Camargo e educadora especial Cristine Leitão. Patrick, lá no Instagram do Diário, onde a gente sempre coloca as questões que vão nortear o nosso Faz Sentido aqui, afirmamos e perguntamos para as pessoas se elas achavam que isso era um mito ou uma verdade. Tem pessoas que nunca ficam bêbadas. Mito, 65%. Verdade, 35%. E aí, Patrick, tem gente que nunca fica bêbada? Na verdade, isso é um mito, porque o uso do álcool, em qualquer quantidade, tem pessoas que
acontece é que o organismo absorve de uma maneira diferente. Então, a gente pensar, uma pessoa que faz o uso, por exemplo, eventualmente, de 2 long neck, que é 355 ml, tá? Equivale a 700 e poucos ml de substância. Toma, eventualmente, ela tem aquele hábito, ela pode não ficar bêbada. Assim como pessoas que tomam essas duas numa mesma etapa e já estão... É só com cheiro. Só com cheiro. Por quê? Porque o organismo já está acostumado com aquela substância. Então não é que vai transparecer que aquela pessoa está bêbada, mas ela faz o uso contínuo, então ela já está acostumada. Tá, mas se eu, sei lá, todo final de semana tomo, sei lá no sábado 2 long neck. E aí vou com o tempo, passar dos meses aumentando. Aí é um sinal de alerta, por quê? Porque tu tem que ter um cuidado, que tu pode estar despertando esse genezinho que a gente falou no início, da questão do quê? De tu ser um alcoolista, porque tu tá precisando daquela substância todo final de semana. Então, fim de semana tu toma 2, no outro fim de semana tu toma 13, daí tu toma um vinho, depois tu pode tomar um espumante. Então, tu vai mudando a tua bebida, mas a ingestão de álcool vai aumentando também, consequentemente. Então, tu pode mudar a substância, mas a quantidade de álcool vai aumentar também. E aí, tu se torna dependente. E daí, quando não faz mais efeito com as duas, geralmente as pessoas vão bebendo mais e mais e mais para sentir o efeito. Para sentir o efeito, até perder o controle e beber sem sentir. Porque aí começa, né, a cronificar a doença do alcoolismo. Porque o alcoolismo é uma doença. Porque ela é de herança genética, pais passam para filhos e assim sucessivamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, beber socialmente, beber eventualmente, é um uso de substância igual. Tu pode tomar uma long neck uma vez na semana, como tu pode tomar uma caixa de long neck no final de semana. Ah, mas eu não fico bêbado com uma nem com uma caixa, mas tu faz uso. Então tu é um dependente, tu é um usuário, tu usa uma substância, tu é um alcoolista. Essa classificação dói para as pessoas. As pessoas não querem falar sobre isso, talvez por isso que tenha assumido esse assunto. Porque dói, é pisar num calo, porque justamente o que? Todo excesso esconde uma falta. Então essa busca em excesso é para suprir alguma falta, alguma lacuna. Então não está atrelado, Patrick, ao consumo de quantidade, nem quantas vezes na semana. Quando é que a gente diz que a pessoa é alcoolista? Consumindo para resolver essa falta não interessa se é uma vez na semana, se é todo dia, se é um copo, se são 2. Não interessa. O fator determinante é o quê? Se você faz o uso, tá, de pelo menos 2 copos na semana, independente se eu tomei segunda ou terça, se eu tomei segunda ou sexta, eu fiz 2 copos, o uso de 2 copos de álcool na semana, eu já sou considerado um alcoolista. Porque eu preciso daquela substância Minha na semana. Mas sobra alguém, Patrick, só pra saber, porque... Não, sério, eu acho que são as 2... crianças, né? As crianças se salvam. Eu acho. Porque os adolescentes já estão despertando aí também. Só que, claro, a linha é muito tênue entre a gente afirmar e dizer assim, faz o uso de 2 copos é um alcoolista. Porque soa muito pesado. Pensar que um adolescente que usa o final de semana já é um alcoolista. Não é um adolescente que, por exemplo, toma um copinho no fim de semana, ele já é um alcoolista. Mas o que ele está despertando para essa vontade e usando o álcool que possivelmente mais à frente vai aumentar esse uso dessa substância que vai ocasionar o alcoolismo. Aí fica bem... Aí fica complicado. Quem sobra? Quem se salva? Quem se salva? Quem se salva? Só quem tem o quê? Um automonitoramento muito forte, que cuida muito da sua saúde, que deixa de usar, como por exemplo, essa semana eu estava vendo uma reportagem da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen está com 43 anos e ela deu uma entrevista dizendo que ela parou de usar o álcool, que ela bebia bastante, segundo ela, e aí faz 2 anos que ela parou de usar. E ela disse que ela decidiu a não usar em função de que, como ela trabalha com a imagem, com o corpo, e a idade dos 40 anos para ela já estava, né, pesando, segundo ela, então ela viu que estava refletindo no corpo dela. E ela não podia se permitir a esse uso. E ela disse que foi a melhor coisa que ela fez, porque ela se focou em outras coisas, no exercício físico, na qualidade de vida em casa, com seus familiares. Então, tem esse reflexo. E é uma boa escolha. O autocontrole, o autoconhecimento, para que não acarrete esse uso. Claro que ela não falou explicitamente se ela era uma alcoolista ou se, né, ela bebia todos os dias. Só que bebia bastante. Foi a única declaração dela. Então a gente já pega esse fator do autocuidado.
como fator de proteção. E é muito importante. E aí a gente entra numa outra questão dos exemplos, em função de que a gente pode ter exemplos que vêm de casa, né? Como um pai e uma mãe que faziam um uso, né? Como uma família que às vezes é muito estruturada ou até mesmo desestruturada, mas que tem um abuso. E aí, nos filhos, no círculo familiar, reflete no desenvolvimento, seja de criança, de adolescente, ocasionando o quê? Um mal-estar, um fator emocional, assim, mais, digamos, mais fragilizado. E aí a gente tem que ter esse olhar para esses exemplos. Patrick, mas a criança e o adolescente que tem o pai ou a mãe, ou o cuidador, ou o responsável, fazendo esse uso frequente do álcool, se é genético, o que se observa mais? Essa criança que vivenciou esse momento aí dentro do próprio seio familiar, ela tende ela tem mais chances, além da questão genética, porque eu conheço muitas pessoas que tinham amigos, conhecidos que tinham essa vivência dentro de casa com o pai e com a mãe e não querem nem ouvir falar sobre álcool. Justamente, por quê? Porque vivenciaram muitas situações estressoras, porque interferiu naquele seio familiar. Muitas vezes uma família estruturada que tem um pai ou uma mãe dependente ou um cuidador que faz esse uso abusivo, interfere o quê? Na relação familiar, no sentido assim, de não ter uma motivação para o trabalho, de ter um desleixo e cuidado com os filhos, uma falta de atenção com a família, com a casa e com seus afazeres. Então, esse reflexo no desenvolvimento tanto das crianças e dos adolescentes faz com que criem, muitas vezes, na maior parte, digamos assim, um asco em relação à bebida. E aí é um fator protetor, e por isso é muito bom nesse sentido. Eu conheço várias pessoas que dizem, mas eu não posso nem ver. Quando alguém começa a trazer qualquer sinal de que está bêbado, eu saio de perto, eu não consigo nem ver aquela cena. É, exatamente, porque remete a lembranças da infância, remete a vivências de que não são legais. Então, esse fator protetor é muito importante. E hoje nós temos grupos de autoajuda, tá, como os Alcoólatras Anônimos, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, e que nós temos reuniões por todo o país, que são grupos de autoajuda, e muitas vezes as pessoas não querem se mostrar, se expor, né? Exato, como se fosse um fator de vulnerabilidade. E isso muito frequente é o quê? Entre pessoas do círculo social que tem um poder aquisitivo elevado, principalmente não se tratam e não querem se mostrar pela vergonha de achar que isso é uma vulnerabilidade. Só que a gente tem que pensar o seguinte, quem é que não quer melhorar? Tu se tratar, tu ir em busca de um autocuidado, de uma força, ajuda. É a mesma coisa Exato. que busca terapia. Exato, São quem busca terapia. Né, que tem a força e a coragem para mudar. E uma coisa muito importante também a gente frisar é que quando se tem algum membro da família que sofre por isso e que precisa buscar ajuda, é não ter vergonha de buscar essa ajuda, porque tem a questão do sigilo. Só que as pessoas muitas vezes pensam na exposição, eu tenho um nome a zelar, eu tenho um cargo, eu tenho uma postura. Só que naquele grupo tem pessoas que nem você, tem pessoas que estão buscando ajuda e que precisam estar ali para ver nos relatos ou na troca de experiências de que não é somente você que está sozinho. Não está sozinho. Exato. Mais gente passando por Mas isso a resistência fortalece. existe. Afirmamos, o álcool é mais prejudicial para os jovens ou idosos? Jovens, 76% das pessoas acreditam que o álcool é mais prejudicial para os jovens e 24% para os idosos. E aí varia os efeitos conforme a idade e quem se prejudica mais com o consumo, Patrick, os jovens ou os idosos? Na verdade, os jovens estão em desenvolvimento. Os idosos se fazem um uso esporádico, o organismo já é diferenciado, já tem, né, uma certa fragilidade. Então, a gente pode dizer que são fases distintas, mas que o prejuízo vai ser o mesmo. Só que um vai ser a longo prazo, no caso para os jovens, e para os idosos ou a população mais velha vai ser momentâneo. Por quê? Porque o organismo já está mais fragilizado.
Claro, a gente vê os idosos, eles já têm, né, alguns problemas, alguns desafios em relação à visão, à audição. Então, esse consumo desse álcool acaba deixando eles ainda mais fragilizados a esses efeitos que aparecem com a idade do Sim, porque acomete os rins, o fígado, todos os órgãos. E aí a gente entra numa outra questão que se explica muito, a diferença entre os gêneros, entre homem e mulher. A questão do alcoolismo, ou do uso, é muito mais prejudicial e é explicado, no caso do sexo feminino, prejudica muito mais porque as mulheres têm os seus órgãos mais expostos. Então, essas questões a gente também leva em conta, porque é também um certo tabu falar do uso ou abuso do álcool no sexo feminino. Porque é muito comum a gente ouvir entre os homens. Temos uma pergunta em relação a isso, por sinal, mais adiante. Para ser alcoólatra, tem que beber todo dia? Mito? 55%. Verdade, 45%. E a produção nos traz aqui a informação de que engana-se quem pensa que só é alcoólatra quem bebe diariamente. Uma pessoa que bebe em quantidade suficiente para ter alterações comportamentais por mais de um ano já pode ser considerada alcoólatra. Isso que a gente já falou, não tem a ver com a quantidade do consumo, com a frequência. Não, e até por um ano, mas vamos diminuir esse prazo, né? Vamos botar um prazo menor aí de menos de um ano. Quem bebe, por exemplo, no prazo de um mês, que tem alteração comportamental, já é considerado também um dependente. Por quê? Porque muda aquele comportamento toda a semana. E aí o prejuízo é muito maior. O consumo de álcool é mais perigoso. Agora sim, Patrick. Para mulheres, 44% ou para homens, 56%. As pessoas acham que o homem sofre mais possibilidade de efeitos. Mas não, são as mulheres, então. São as mulheres. É que os homens, é como a gente falou, os homens, eles têm uma visibilidade muito maior. Por quê? Porque o álcool está associado ao uso em todos os eventos. Então, o que acontece? Tu vai no evento de um futebol... Sempre tem, né? Exato. Tu vai fazer um churrasco? Vamos beber. Vamos sair? Vamos beber. O que vamos fazer? Estou cansado. Vamos pro happy hour? Vou beber. E aí o que acontece? O grupo de amigos. Então, a visibilidade é maior para os homens, mas fisiologicamente afeta mais as mulheres. E aí a gente tem essa dissonância entre esses números aí. Mulheres têm mais gordura retida no organismo e com isso o álcool permanece mais tempo na corrente sanguínea. Nos traz a produção Clau Weber, que é a produtora deste programa. E antes da gente chamar o intervalo, afirmamos: o alcoolismo é genético. Mito, 63%. Verdade, 37%. Olha como a população se engana sobre isso. A população está sem informação. Porque não se fala mais. A gente tinha um período, lembram? Não faz bastante tempo, né, Patrick? Eu não consigo me lembrar. Dessas campanhas, eram frequentes as campanhas. Eram frequentes e a gente tinha também um outro fator, que antes de a gente ter, né, a proibição, por exemplo, da questão do tabaco em eventos esportivos, né, que nós tínhamos grandes marcas que patrocinavam eventos esportivos, hoje nós temos o álcool. Que faz as propagandas. Se a gente sentar na frente da televisão para olhar um programa, observem, né? Dos 3 minutos em média, que é um tempo de merchan, né, da televisão, a gente tem o quê? 2 a 3 propagandas de cerveja, de grandes marcas. E até mesmo as pequenas marcas, que agora também está muito em moda, as cervejas artesanais, né? Isso a gente está falando só da cerveja, a gente não está falando da outra bebida. A gente não está falando de vinho, a gente não está falando de espumante. A amplitude é gigante. É gigante. Mas é o que? É a grande maioria. E aí o que não se faz campanhas mais contra, porque são os grandes patrocinadores das televisões. Então há esse conflito também aí, né? A gente falando agora, né, mesmo na TV, mas né, como se fosse em off, digamos. Né, só entre nós, né? Há um conflito de interesses, justamente por quê? Porque é um peso e 2 medidas. E aí, então, essa questão de não falar mais, de deixar em off, fica essa poeira embaixo do tapete aí. Por quê? Porque tem essa outra questão que eu falei em relação aos valores. E agora, agora não dá mais para esperar. Vamos chamar o intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Alcoolismo é o tema do Faz Sentido de hoje com o psicólogo Patrick Camargue. Vamos direto à enquete. O consumo de álcool no organismo pode ser detectado no máximo até 24 horas. 71% do público acredita que é nesse prazo. 29% até 90 dias. E aí, Patrick, quanto tempo pode ser detectado? Ser detectado. Olha, tem muitas variantes, tá? Primeiro, hoje a gente tem o quê? Vamos pegar um exemplo das campanhas que fazem o que para não beber enquanto dirige, tá? E daí a gente tem, né, o famoso teste do bafômetro. O teste do bafômetro te dá uma medida do tempo que tu usou de álcool. Então, tu pode usar até 12 horas, vai pegar. Tem outros testes, por exemplo, se pegar um fio de cabelo para fazer um exame toxicológico, te dá até 90 dias. Então, varia muito esse prazo. Então, tem como investigar até mesmo pelos sinais de embriaguez ou pelo uso do álcool, como os olhos avermelhados, a voz mais embargada. Tem a prova testemunhal. Quando a pessoa se nega a fazer. Exato. Então, tem muitas maneiras de se identificar esse uso. Quem é alcoólatra ao começar a beber não sabe a hora de parar, 90%. Consegue parar a hora que quiser, 10%. O alcoólatra não consegue parar, Patrick? Não consegue parar, ele não sabe a hora de parar. Então, essa questão, assim, ó, ele começa a beber porque ele necessita para ter uma regulação do organismo, só que é uma regulação que está, digamos, entre aspas, prejudicada, né? Como as pessoas brincam de dizer assim, eu preciso tomar uma para regular a lenta. Mas por quê? Porque justamente o organismo está precisando daquela substância. É que nem pela questão medicamentosa, tu deixa de tomar um medicamento, tu vai ter um efeito colateral pelo não uso. E com álcool é a mesma coisa. Só que daí, então, o teu organismo já está tão acostumado com aquela substância que tu vai precisar daquela, digamos, regulação. Só que é uma regulação prejudicial.
E aí, então, muitas vezes tu pode ingerir uma cerveja, tu pode ser um alcoolista dependente de vinho, de espumante, e até mesmo de qualquer substância, porque tu precisa da substância, independente do que tu for usar, tu precisa do álcool de qualquer maneira, né? Até falando nessa questão, a gente assim, não tem mais campanhas, mas o que a mídia está mostrando ultimamente, né? Então nós temos, por exemplo, novelas com personagens que passaram por esse processo, que mostram agressão em casa, e aí tem a questão da recuperação. Nós temos pessoas que são bem-sucedidas em outros programas, mas que também passaram por recuperação. Então, a mídia está buscando expor de uma outra maneira para as pessoas verem o prejuízo. E a questão da conscientização de campanhas, como nós tínhamos, e nós falamos no bloco anterior, não tem mais. Mas eles estão mostrando de uma outra forma. E que é importante a gente ter este olhar, porque muitas vezes as pessoas se identificam com aquele personagem, com aquela pessoa, como usuário, ou pessoas que eles admiram pelos seus trabalhos. E a gente teve casos recentes também sobre isso, né? Como, por exemplo, o ator Fábio Assunção, Sim. que era dependente de substância, mas ele era dependente de substância de álcool e também de drogas. Então, quando é associado, exato, tem tem esse uso associado. E também a dependência medicamentosa, porque o alcoolismo também faz parte a questão medicamentosa, que tem um tratamento medicamentoso junto com a terapia, junto com outras formas de tu abarcar esse problema e tratar. Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Quanto ao grau de alcoolismo, que informação as pessoas que participaram da nossa enquete têm? Não existe classificação, 32%. Pode ser leve, moderado ou grave, 68%. Na verdade, a gente tem, né, a cronificação. Um grau leve a gente diz que é no início, e a questão do moderado, eu acho que fica muito subentendido essa questão, assim, um grau de alcoolismo moderado, porque o alcoolismo é um só, a gente está falando do uso da substância, né? O que difere é o fator de como se faz esse uso. Eu sou alcoolista, mas eu uso durante a semana, né, 2, 3 vezes na semana, um exemplo. Então, posso considerar que eu sou um alcoolista leve. Mas eu uso todos os dias porque eu preciso, né, como a gente brincou, regular lenta. Uma latinha todos os dias. A gente precisa regular lenta. É moderado. Crônico. Não, crônico. Já é crônico? Sim, todos os dias mesmo uma latinha é crônico. É crônico, porque eu preciso... E quando é substância, moderado? né? Moderado é quando eu fico naquela linha do meio. Entre, durante a semana eu tomo, por exemplo, na segunda, 2 latas, mas eu preciso... chegou quarta-feira, já não aguento, mas eu vou me contentar até sexta-feira. Aí eu bebo na sexta-feira. Então, eu consigo fazer essa moderação, mas eu preciso da substância pelo menos 2 vezes na semana. É o fator tempo que difere aí nessa questão. Existe diferença entre alcoolismo e etilismo? São classificações diferentes para 72% do público que respondeu à enquete. Significa a mesma coisa? 28%. É a mesma coisa, Patrick? É a mesma coisa, né? O que difere é o quê? Que etilismo é um outro nome para o álcool. Alcoolismo é o uso abusivo, né? O alcoolista, como a gente usa esse termo hoje, é quem faz o uso do álcool. Então, o etilismo, alcoolismo, é tudo a mesma coisa. Só um nome mais bonitinho que soa melhor. Etilista social, olha só. Olha aí, ó. Bonito, próxima, né? Etilista social. Chama um nome mais ou menos aí. Existe, de fato, o etilista social? Sim, 43%. Não, 16%. Não sei de quem se trata, 41%. Não sei de quem se trata, tá ótimo, né? 41%. Olha, o etilista social é a pessoa com transtorno do uso de álcool leve e que não necessariamente bebe com tanta frequência. Nem tem tanta necessidade do álcool no organismo. O alcoolismo em grau leve pode ser identificado em pessoas que lutam para controlar o ato de beber assim que o iniciam, apresentam dificuldade em saber a hora de parar e, ao consumir as bebidas, apresentam comportamento problemático. O etilista social é o que a gente está acostumado a ver nos bares, nos lugares quando nós saímos, que as pessoas vão e bebem socialmente. Só que tem gente que bebe socialmente todo dia, todo né, dia. Patrick? Mas é uma desculpa, né? Dizer que tu bebe todos os dias, só social. Mas tem vida social toda noite. Eu conheço muitas pessoas que têm uma vida social intensa e que bebem todos os dias, né? Inclusive, assim, postam eventos todos os dias nas redes. Sim. E estão sempre fazendo uso. O que a gente pensa? Nossa, estão sempre em festa, que legal. Ok,
Mas aí esconde uma problemática, por quê? Porque tem o abuso da substância. Porque o corpo reage, os órgãos reagem, tudo modifica. Sabe que eu, principalmente na pandemia, né? Teve um período da pandemia, principalmente no início, complicado. É difícil para um ser sobreviver a tudo aquilo, aquele medo, aquele pavor sem beber. E aí eu comecei a beber todo dia um pouquinho. Depois eu pensei assim, não, mas agora eu vou fazer o teste, né? Não, porque daí eu precisava saber se isso aí, ou eu bebia ou não ficava bem, que dependência que eu tava com aquilo ali, né? Precisava beber para te regular. Para conseguir suportar tudo aquilo. E aí eu fui, mas assim, foi com insistência para não conseguir mais, para voltar ao normal, que era não beber, né? É que aí o que aconteceu é uma mudança de hábito de vida, né? A gente fala assim, é fácil? Não é fácil. Para quem faz o uso abusivo... E ainda mais num período, por exemplo, pandêmico, Exato. ou qualquer momento da vida da gente, sei lá, separação, ou luto, ou qualquer... Muito difícil sair naquele momento de tanta dor, de tanta, assim, falta, como o Patrick disse, de tantas coisas, nesse momento conseguir, por conta própria, sair disso aí. Exato. É muito difícil. É muito difícil, e até, aproveitando esse gancho assim, que tu falaste, Fabiana, da questão, por exemplo, todos nós temos gatilhos que nos levam a ter determinados comportamentos que podem ser abusivos ou não, podem ser sociáveis ou não, ou até mesmo funcionais ou disfuncionais. E aí, tu se depara, por exemplo, com a questão, como tu falou, do álcool, tive que parar, antes eu não bebia todos os dias, agora eu estou bebendo, opa, como é que eu vou voltar? Tu conseguiu ter o feeling de tu se dar conta de que algo estava errado e que tu precisava parar. Foi difícil? Talvez para ti pode ter sido muito difícil, mas o que tu conseguiu num tempo de se dar conta de que aquilo estava te fazendo mal, que tu não precisava daquela substância porque antes tu tinha uma funcionalidade normal sem o uso e que tu queria voltar àquela tua funcionalidade. Só que naquele período tu precisava, por quê? Porque tu, popularmente como eu disse, se anestesiava. Para poder não enfrentar busca o álcool, Exato. busca outro tipo de substância para, às vezes, dar conta daquela situação. Exato, busca outro tipo de dependência também. A gente está falando só do álcool, mas existem, né, por exemplo, a questão do uso do comer compulsivo, da dependência de jogos, da dependência de sexo. Então, tudo é abuso. E a gente está falando só do álcool. A gente está falando só do uso da substância do álcool. A gente não está falando de outras coisas. Então, essa busca incessante... a gente tem que ter esse autocontrole e esse autoconhecimento e tentar entender o que acontece conosco e por que a gente está buscando se anestesiar daquela maneira. Por que eu estou fazendo um uso abusivo? Eu preciso? Eu usava antes? Como é que era meu funcionamento antes? Como é que eu funciono agora? Quando eu estou bêbado, quem eu prejudico? O que eu faço diferente? Qual é o prejuízo que eu ocasionei para mim, para minha família, para as pessoas que estão à minha volta? Então, essas questões a gente precisa parar e pensar. Porque aí liga o alerta de que, opa, tem algo errado aí. Então eu vou dar essa devida atenção nesse momento. Mas é muito difícil isso conseguir sozinho, né, Patrick? Sem ajuda especializada, sem um ingresso no AA, sem buscar uma terapia. É muito difícil. Primeiro porque está o uso generalizado. Todo mundo acha que o alcoolista é aquele que está ali caindo e tu está visivelmente bêbado. Os demais não, é só socialmente. De tão alastrado que está. Exato, mas a rede de apoio é muito importante, porque se você tem um apoio de qualquer pessoa, e muitas vezes o apoio vem de fora e não do meio familiar. Por quê? Porque o meio familiar às vezes está tão acostumado com aquele funcionamento da pessoa, de que acha que é um comportamento normal e está tudo bem. Porque ele é muito trabalhador, porque é um bom pai, porque é um bom marido, porque é uma boa esposa. Dá conta de tudo, dá conta de tudo, deixa então que tá beba, tudo bem. tá tudo certo. Não incomoda. Desde que não me incomode, tá bem. Pode fica no beber cantinho lá. Cervejinha, desde que não me incomode. Exato. Ou aquele que diz, mas eu me lembro de tudo no outro dia, eu fico só mais faceiro. Fico mais alegre, mais brincalhão. Não tem um problema aí, tem um efeito sim, porque é um prejuízo para si e que está refletindo no outro. Só que o outro não vai te ajudar porque está achando que é um comportamento normal. Então, por isso que é importante esse olhar para si e ter o apoio do outro posteriormente, que muitas vezes vem o quê? Após tu ter este olhar para si. Porque se tu não olha para si, tu não vai ter o olhar do outro naquele momento. Então, essa díade é muito importante. Do apoio familiar de uma forma geral, sendo marido, esposa, tio, tia, primo, filhos, quem for, mas que esteja inserido no teu meio social familiar.
O alcoólatra consegue parar de beber sozinho? 16% das pessoas achando que sim. Somente para com tratamento, 84%. Vamos pensar o seguinte, tá? Achar que parar de beber sozinho a pessoa consegue, na verdade, isso é uma ilusão. Por quê? Porque se a pessoa tem uma vida sozinha, solitária, né, ela vai continuar naquele uso porque ela vai estar suprindo o que é as suas lacunas, as suas carências daqueles gatilhos ativadores para esse comportamento. As carências, enfim. Exato. E então, buscar ajuda sempre, ter rede de apoio sempre, e não é um sinal de vergonha, porque a evolução do ser humano precisa o quê? De autoconhecimento. Então, tu se conhecer já é um sinal de vitória. Só que as pessoas têm vergonha de reconhecer suas vulnerabilidades, como se fosse um sinal de fracasso. E não é um sinal de fracasso. Quem é que não gosta de ser melhor? E não é ser melhor para o outro, mas para si. Ter uma vida mais saudável, ter uma qualidade de vida, mudança de hábitos, que vai refletir em todo o bem-estar. Então, é um olhar para si que, consequentemente, vai ter um olhar do outro também. E aí, a busca pelo tratamento, pela ajuda, se a pessoa é sozinha, vai ter que partir dela. Se a pessoa tem uma rede de apoio que alguém não consegue visualizar, também vai partir dela. Mas se tu tem alguém que olha para ti, é muito mais fácil esse caminho, porque vai te dar o suporte e ajuda para te dar continuidade. Uma coisa que eu acho muito interessante também, né, Fabiana, assim, ó, é que o meu público maior de atendimento é criança e adolescente, mas também atendo adultos. Mas, assim, então, alguns pacientes que eu tinha com essa questão, com essa problemática do alcoolismo, o que eu orientava, né? Eu sempre dizia assim, tu já fosse numa reunião do AA? Eu dizia, e aí eles diziam, não, porque eu tenho vergonha. Eu acho que não é para mim. Eu digo, então nós vamos fazer o seguinte, como a gente tem a internet que nos facilita muito a vida, eu digo, entra numa reunião online, tu não precisa te expor numa cidade, apenas escuta. Perfeito. Porque era um caminho para eles verem que eles não estavam sozinhos. E a partir disso eles conseguiam, sabe, se visualizar em muitas histórias. E tinha uma repercussão muito boa, porque começava aí o quê? Um processo de mudança, de visualizar que eles poderiam ser que nem aquela pessoa que está em tratamento, que está tendo uma vida mais saudável, que está conseguindo realizar suas tarefas, seus planos, sua vida. Então a gente já começa por aí. E é uma dica que eu dou. Se alguém tem essa questão, participe de uma reunião online, acesse o site dos Alcoólatras Anônimos, encontre uma reunião, pode ser São Paulo, Rio, Minas, Bahia. Ninguém vai identificar se tem vergonha de ir na sua própria cidade. E esse preconceito é muito comum nas cidades menores do interior. Claro, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Imagina, vai ver fulano de tal lá no meio de todo mundo falando que precisa do álcool para... Aí vão saber da sua história de vida, aí vai contar coisas que fazia, aí todo mundo vai ficar sabendo. Então, né, acabam deixando de lado o tratamento, deixando de se preocupar consigo, em função do que o outro vai falar, como que vai se mostrar. E eu não posso deixar agora de lado o intervalo. Vamos lá. Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje, com o psicólogo Patrick Camargo, trata do alcoolismo. Patrick, se alguém conseguiu, então, frequentou a fez todo o tratamento, conseguiu controlar o uso de álcool e está 2 anos sem botar uma gota de álcool na boca. Se voltar a beber, ele vira alcoolista de novo? Por quê? Porque, na verdade, o alcoolismo não tem cura, ele tem tratamento. Então, uma vez alcoolista, sempre alcoolista. O que acontece é que tu está, como popularmente a gente ouve, né? Estou por mais um dia sem beber, como é um dos passos dos alcoólatras anônimos, né? Ou estou limpo, popularmente, como as pessoas dizem. Então, porque tu pode ter uma recaída ao longo desse tempo. Por quê? Porque então tu não tem essa cura. A cura é quando tu não tem mais nada. Então, se tu tem uma recaída, tu continua tendo o alcoolismo, né, como uma doença ali que está tratada, mas que não está curada. Voltando agora para a família, o que tu observas no consultório, assim, os principais efeitos numa criança, num adolescente que tem os pais, os responsáveis, fazendo consumo contínuo do álcool? Como é que isso se reflete na criança e no adolescente? Nas crianças, às vezes, é mais intenso em função de que, como eles têm uma visibilidade maior pelas figuras de apego, tanto o pai, quanto a mãe, quanto o cuidador, eles têm uma preocupação excessiva de zelo. Então, eles veem como um erro. O meu pai ou a minha mãe bebeu demais, e eles falam e verbalizam isso assim com uma naturalidade, porque eles não entendem que pode ser uma doença ou que que tem uma gravidade por trás disso. E é tão prejudicial porque muitas vezes numa relação pode ter a questão da agressão. E aí essa agressão vem dentro do seio familiar, que reflete no comportamento dos filhos. E, consequentemente, essas crianças, esses adolescentes vão ser mais apáticos, mais depressivos, mais quietos, calados, porque eles estão em sofrimento que nem eles estão entendendo. E aí a questão que quando a gente tem essa problemática familiar e que precisa de um olhar, aí tem que tirar a bebida mesmo de circulação. E como é que se faz? Mas Patrick, é tão difícil. É difícil. Dizer, como é que a gente faz isso na prática, né? Exato. Qualquer lugar que a gente vá hoje, para qualquer compromisso, tem bebida. Em tudo que é lugar tem. Aí é o quê? É um autocontrole, por isso que a gente tem esses grupos de autoajuda e a ajuda tem que ser recíproca. Então, se um casal alcoolista, ou o marido, a mulher ou outro membro que faz o uso, os dois têm que parar de usar. Na casa não tem que ter bebida. Mas a gente vai fazer uma janta, a gente vai fazer um churrasco. Ok, vamos fazer uma janta, vamos fazer um churrasco. Aí a gente entra numa outra etapa, numa psicoeducação, da questão de que se você vai receber alguém que vai beber, vou trazer uma cervejinha, vou trazer um vinho, é o quê? Na verdade, é uma provação para você mesmo de que assim, eu não estou usando, mas a Fabiana vai na minha casa jantar, ela vai levar o vinho que ela gosta, mas eu não vou beber, posso até ter vontade, faz 1 ano que eu não bebo, eu parei, eu vou tomar minha água com gás, eu vou tomar meu suco. Vai ser um período de adaptação e vai ser um período talvez até de sofrimento, porque era algo que tu tanto gostava de fazer, mas tu está abdicando de algo pelo um bem-estar maior. Então esse processo já começa dentro de casa, para consequentemente tu começar a frequentar os lugares que tu frequentava antes, mas para isso tu não vai, parei de beber, deixei todas as bebidas que eu tinha em casa, não tenho mais, mas eu continuo indo no meu barzinho que eu vou todas as segundas, eu continuo indo nas festas que eu vou todo final de semana. Não, eu vou dar um tempo para isso também, porque eu preciso internalizar todo esse processo para eu poder me ajudar e entender de que eu posso ter uma recaída e voltar a beber. E a recaída é muito pior depois de um tempo, em função de que vem a famosa ressaca moral,
que é o medo do julgamento do outro e até mesmo do julgamento próprio de si, que eu falhei, do que eu errei, de que eu não consegui, de que eu fracassei. E aí começa um ciclo vicioso novamente. Parece começar tudo do zero. Exato. Né? Já que eu bebi, já perdi mesmo, vou continuar usando, vou continuar bebendo, que é coisa que eu gosto. E azar. Isso é muito comum acontecer. A mesma coisa quando para de fumar, né? Depois de determinado tempo, algumas pessoas voltam e já que fracassei mesmo, agora... E aí, essa questão... Até eu conheço uma pessoa que bebia 1 litro de uísque por dia, era alcoolista e fumava 3 carteiras de cigarro. Ela parou de tomar essa bebida, parou de beber mais ou menos há 10 anos, mas continuou fumando as 3 carteiras de cigarro. Tá? Então, o que acontece? Teve um infarto, óbvio. Vai acontecer, não vai acontecer, não tem, né? Eu acho estranho que as pessoas ainda às vezes se surpreendem, né, gente? Mas não, né? E não, ficou um tempo no hospital, se recuperou, né, assim, fez uma cirurgia, tudo. Passou um tempo, voltou a fumar as mesmas 3 carteiras de cigarro. Então, claro, aí o que acontece? É uma dependência. Agora a gente mudou, né, do álcool para dependência do tabaco. Deixei de beber, mas continuei fumando. Mas igual tá suprindo aquela falta. Exato. De alguma forma, só com outra substância. E é uma pessoa, a gente está falando de uma pessoa adulta já, né, de uma pessoa que tem um histórico já, tem uma cultura, tem um conhecimento, tem uma vida já, mas que quase morreu, mas não bastou aquele susto, né, que foi um grande susto. Então, a gente também tem que pensar de que a dificuldade vai surgir, as adversidades vão aparecer, só que aí, esse caso que eu ilustrei, que eu falei, já é o quê? É crônico, porque só mudou a substância, deixou do álcool para o tabaco, usava álcool e tabaco. Então, também a gente visualiza bem, uma forma bem visível, que não tem jeito, a gente tem que ter o conhecimento, o autoconhecimento, e muitas vezes, na maioria das vezes, porque esses casos são casos crônicos já, é um conhecimento profundo que tu tem que ter das causas daquilo ali, senão não vai mudar. Exato. Então é tem difícil a gente enxergar, Patrick, uma solução que não seja um tratamento, uma terapia, um tratamento medicamentoso. É difícil sozinho. Exato. E o tratamento medicamentoso é muito importante em qualquer fase. Por quê? Porque ele te dá esse suporte neuroquímico de sair a substância, de te desintoxicar, né? Claro, tu está trocando uma substância prejudicial, que no caso é o álcool, por uma substância que vai te auxiliar naquele momento, que não quer dizer que você vai fazer o uso para a vida toda de uma medicação, sim, mas que vai te ajudar naquele momento a te dar esse suporte pela falta da substância prejudicial. Então, a medicação é imprescindível juntamente com a terapia. Por quê? Porque aí tu consegue modificar os teus hábitos, as tuas vivências, o teu cotidiano, para inserir uma nova rotina. É como tu se reconfigurasse novamente. É esse o sentido de tu deixar velhos hábitos, adquirir novos. Mas eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de comer coisas saudáveis, né? Eu não gosto disso, eu não gosto... Tá, mas para aí, tu não gosta disso, por quê? Porque agora tu vai abrir mão de beber para fazer coisas diferentes que tu não fazia? E realmente, é essa a resposta, né? E aí tu tem que se adaptar a essa nova rotina. Leva um tempo? Leva, mas por isso que o exercício físico também é muito importante, juntamente o quê? Com a autoajuda da família, dos grupos, da medicação, do exercício físico, da regulação do sono. É o quê? É uma disciplina. E aí a gente entra com a questão de metas. Tem uma autora que eu gosto muito, assim, que ela é hilária, né? Renata Brasil Araújo. Ela é responsável pela dependência química do Hospital Psiquiátrico de São Pedro. E ela tem um livro muito legal que se chama Transtornos do Exagero, né? Que ela fala... Renata Brasil Araújo, psicóloga. Transtornos do exagero. Tem vídeos dela no YouTube, assim, ela é muito engraçada, assim, um bolaço, como a gente fala. E ela tem esse livro que é muito legal, porque ela fala de uma maneira muito clara e objetiva sobre os transtornos. Então, o comer compulsivo, o abuso de álcool, de drogas, de jogos, de sexo. E aí a gente consegue ter uma visão
do que realmente é um problema, só que de uma forma mais leve. Esse livro é um livro didático, científico, para psicologia, mas que é aberto aos grandes públicos também, que conseguem fazer essa leitura claramente. E ela traz essas questões de toda essa rede de apoio, porque sem toda essa rede, a gente não vai ter uma eficácia. E para a família, Patrick, a família, os amigos, colegas de trabalho, quando a gente vê que tem uma pessoa sofrendo muito com essa dependência do álcool, como é que a gente aborda? Como é que a gente chega na pessoa? Como a gente ajuda? Aí a gente entra numa outra questão da famosa intimidade. Dependendo do grau de intimidade que tu tem com a pessoa, tu vai ter uma liberdade para abordar esse assunto. Se tu não tem uma liberdade, tu vais encontrar uma forma de que tu consiga acessar essa pessoa, dando exemplo de um conhecido, de um amigo, ou até mesmo assistindo um filme, mas tu vistes, vamos olhar esse filme, né, como quem não quer nada, para mostrar que existe aquele problema, e aí, consequentemente, isso vai te dar uma abertura para te poder falar sobre isso, e questionar, e perguntar se tu quer que eu te ajude, ou tu tá vendo que isso é semelhante a você, vamos buscar ajuda, tu já se tratou alguma vez, ou eu nunca te perguntei, mas eu quero saber de ti, o que tu acha, e a pessoa, consequentemente, pode ter dois caminhos, o da negação, não, mas eu não sou assim. Mas eu acho que essa negação deve ser uma aceitação. Mas essa negação em relação às substâncias deve ser o que mais acontece, que como é naturalizado o uso, é difícil a pessoa... A negação ao tratamento é mais comum do que o uso da substância, porque justamente o quê? É comum, todo mundo usa, todo mundo bebe, agora, todo mundo sabe. Por que só eu vou ter que me tratar? O fulano ali do lado bebe muito mais do que eu, tá sempre incomodando, enchendo o saco da família e não se... Por que eu tenho que me tratar? Eu que bebo 2, 3 vezes na semana que sou um homem trabalhador ou uma mulher trabalhadora que tem a minha vida. Não incomodo, faço as minhas obrigações, só tomo a minha cervejinha. E tá tudo certo. Como se isso fosse assim, um ok. E não está certo e não é um ok. Então, abordar, chegar e tratar é um assunto sério que tem que ser falado. Aí a gente entra numa outra etapa do que? Da pessoa querer ser ajudada. Da pessoa se dar conta, da pessoa, né, realmente tu tem razão, né, eu não tinha me dado conta, ou vamos buscar uma ajuda, o que tu pode me ajudar. Se a pessoa nega, a gente deu auxílio, tentou mostrar, falou, ok. Se não quer mais falar sobre isso, vai chegar um momento que isso vai ser necessário. E aí, posteriormente, vai haver a lembrança, mas realmente já tinha me falado há tanto tempo, eu não quis me dar conta, eu achava que não era necessário, que não era assim. Então, a gente tem muitas histórias pelo caminho. E hoje, como a gente tem um acesso amplo a muitas coisas, na mídia mesmo, nós temos filmes, novelas, séries, que abordam muito essa questão, até mesmo a questão... no meio familiar, no meio social, a negação, a aceitação, tratamento medicamentoso, a vergonha, a culpa. E então, é uma série de fatores que a gente pode visualizar na mídia e é muito importante que aí já é um passo para que tu consiga ter um acesso a essa pessoa que está precisando de ajuda. E se a gente tem um grande amigo, um grande pai, tio, avô, ou quem a gente realmente faz sentido na vida da gente que a gente quer ajudar, a gente vai ter essa liberdade de falar, olha só, tu não acha que tu tá abusando? Ah, não acho. E mesmo que no momento talvez não surta o efeito desejado, isso é uma sementinha que se planta, né? Logo ali na frente, quando tiver um novo episódio, a pessoa vai acessar aquela conversa anterior e dizer, poxa, mas não é a primeira pessoa que me diz, né? Eu acho que é realmente a forma de como se fazer isso, né? E aí o popular, aí cai a ficha. Falando nos casos graves, Patrick, quando já é esse uso mais frequente, com mais efeitos já, o medicamento ele é sempre necessário? Só com terapia resolve ou não? Não, só com terapia não resolve. Quando é caso mais grave, é imprescindível que tenha a medicação. Aí o caminho, muitas vezes, é o contrário, porque a gente tem dois caminhos. Quando a pessoa está vendo que isso é um problema, que está começando a afetar em outras áreas, ela busca terapia. E aí o terapeuta vê quais são, né, os caminhos a seguir. Quando tem uma cronicidade, quando está muito intenso, o caminho é outro. Possivelmente é o quê? É uma internação muitas vezes, é a busca pelo psiquiatra, primeiramente para o uso da medicação e posteriormente pode ser uma internação caso não consiga dar conta só com a medicação, e aí se associa à terapia. Então,
esse olhar é um olhar assim de muitos profissionais, não é um trabalho sozinho, não é somente um profissional. E como também pode acontecer muitas vezes de estar em terapia e surgir essa problemática no meio do caminho com o teu paciente que não tinha falado antes e tu tem que fazer os remédios necessários. Não foi buscar em função disso, mas aparece. Acaba se revelando. E aí que entra as questões de orientação, que envolve todas aquelas questões que a gente falou também, porque a família também tem que participar do tratamento. Porque a família precisa entender essa problemática, precisa também estar solidificada para que ela tenha o entendimento. Para o alcoolista é difícil, é muito mais difícil ele conseguir parar e controlar aquilo tudo se tem alguém do lado consumindo todo o tempo, né? Uhum. É muito mais desafiador. É muito mais desafiador. Um passo dentro da terapia também não é o primeiramente, tu tem que parar de usar. Chega, ou a partir de hoje a partir de hoje não, acabou. Nenhuma gota mais. É uma redução de danos. O quê? Então vamos fazer uma meta de curto prazo essa semana. Então tu bebe 7 dias da semana. Então vamos tentar beber 5. Então assim, tu vai por etapas. Um planejamento. Porque é muito mais fácil a aceitação do que eu costumo brincar com muitas vezes a terapia do joelhaço, né? Tu diz assim, ó, tu é alcoolista e tu vai ter que parar de beber e acabou. Agora. Não, a partir de hoje, não mais. Não é assim. São etapas a seguir. Aí, até colocar como desafio. Será que tu consegues ficar 2 dias na semana inteira? Não, 2 eu consigo. E assim vai. Acho que a partir do momento em que a pessoa vai conseguindo vencer aquilo ali, acho que ela vai se motivando, né? Sim, porque aí o que acontece, o sistema nervoso central não está deprimido pela função do abuso da substância, então, consequentemente, tu vai estar mais ágil. Então, tu vai conseguir pensar melhor, tu vai conseguir se dar conta do que tu tens que fazer, de como é o teu funcionamento. Se dar conta dos efeitos que o álcool tinha na tua vida que tu nem percebia. Então, aí tu consegue começar a se gerenciar. Eu também tô fingindo aqui que eu não percebi que eu tenho que encerrar o programa, mas não tá adiantando que o Fernando fica buzinando no meu ouvido, não adianta. Obrigada então, Patrick, obrigada a você pela sua companhia e voltaremos. Beijo grande, tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.